da maçonaria missionária, 30 e tantos anos, quase 40. Eu saí e estou aqui e eu estou vendo que tudo isso é verdade. Eles estão envolvidos, eu vi a bandeira, eu vi a arca, eu vi tudo lá. Por isso que eu saí. Isso, irmão. Nós estamos no ar, estamos aqui no nosso... Na verdade, liberta. Estamos em casa. E agora nós estamos no ar para começar mais um Hangout para honrar e glorificar o nome do nosso querido Senhor Salvador Jesus Cristo e pedir a participação dos irmãos. Tem muitos que nos assistem pelo YouTube, pelo Google+, pelo Sinceros Ninja e que assistem depois o programa gravado, e eu agradeço, eu só peço perdão aos irmãos, irmão, não tenho tempo de responder todos os e-mails, as mensagens do Facebook, Twitter, Orkut, porque é impossível para mim, é muita coisa, e o ministério nós levamos aqui nas costas, ó, sozinhos. Vocês estão vendo alguém aqui do nosso lado? São os anjos do Senhor e o Espírito Santo aqui dentro. Então, nosso trabalho é assim. Então, nós fazemos dia e noite, nós traduzimos livros, nós fazemos programa, nós mandamos mensagem, oramos, visitamos pessoas, às vezes com necessidade, reunimos com pastores de Jesus. Então, tem sido assim uma bênção, mas a nossa vida é uma atividade grande. Essa semana, amanhã, terça-feira, nós vamos fazer o programa, mas depois eu não vou poder fazer mais, porque tem um congresso de anestesia. Eu estou preparando coisas para lá, e então aí eu só vou me apresentar aqui no sábado agora, com o Marcelo, com o programa dele, viu? Depois de amanhã, nós vamos falar de Apóstolo Paulo, que é feriado aqui no Rio, do São deles lá, não sei o quê, tá bem? Mas hoje nós vamos discutir um assunto muito interessante sobre Tiradentes. Primeira pergunta, né? Ele era um servo de Deus? Ou ele servia a Satanás como um bode na maçonaria? Ele era um traidor ou ele era um herói? Porque, irmão, a obra do Satanás é toda feita no engano, na mentira. Daniel 11, 20 ou 25, Deus diz: o anticristo vai dominar o mundo secretamente e é pelo engano. É pelo engano que ele vai dominar o mundo. Então é muito engano. A história do Brasil é toda uma mentira só. A história do Brasil, irmão, 500 anos de mentira. E nós vamos aqui desvendando as mentiras todas, porque o reino de Deus é verdade. Então vamos discutir um pouquinho sobre este que eu já estou adiantando, maçom Tiradentes. Será que esse cara fez alguma coisa boa para o Brasil? Ou ele trabalhou para as sociedades secretas dele? Aí depois vira herói? Vira herói? Você vê os nomes de ruas e viadutos? E eu matei essa charada e mostrei para as pessoas. É tudo de heróis. Heróis de Satanás, heróis da maçonaria. Nome de ruas, avenidas todas. Só eles têm que ser idolatrados para eles serem eternizados. Porque eles são imortais. Quero ver, irmão, quando chega um infarto no coração, quando uma bala perdida, quando chega um câncer, vocês são imortais. O corpo é mortal, o pó voltará ao pó. Agora eu quero saber para onde vai voltar, para onde foi a alma de Tiradentes. Essa é a pergunta mais importante. Do homem mais rico do mundo, Salomão. Para onde foi a alma de Salomão? Foi para o inferno? Depois de adorar Astarote, ter aqueles dinheiro, ter 600 mulheres fora as concubinas, o homem se perdeu no meio da riqueza dele. E no final da vida ele pedia a Deus que ele queria duas coisas: que Deus não deixasse ele ficar rico nem ele ficar pobre. A vida dele foi uma tragédia. É o homem idolatrado pela maçonaria, Salomão. Então o que nós temos falado, não importa o que você é, o que você fez na sua vida, se você é um engenheiro, se é um médico, se é um sapateiro, se é um catador de lixo, se é um industrial, se é uma doméstica, não interessa a sua profissão, a sua vida pessoal. O interessante é que o dia que Jesus te chamar, você vai ter que preparar a sua mala. Estão sabendo disso? Não é? Ninguém prega isso, não? O dia que Jesus te chamar, você vai ter que preparar a sua mala. Vai ter que botar tudo que tem ali dentro, seus diplomas, seu certificado, seu dinheiro, seu passaporte, seus filhos, seu marido, sua mulher, e deixar para trás. Porque isso não vai te ser útil de nada diante de Deus.
Diante de Deus vai ser útil o que está aqui dentro. Ah, Deus, mas eu tenho 10 apartamentos, tenho 10 carros, tenho 15 diplomas, tenho não sei o quê. A hora que Jesus te chamar, é o Espírito que sobe. O que você vai apresentar a Deus? Então, este é o que nós temos pregado, irmão. Não adianta a gente ter, adianta nós sermos. E a palavra de Deus é clara, não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Nós juntamos em galardões no céu, pregando esse evangelho, levando a verdade, libertando as pessoas. Irmãos, vocês sabiam, já falei isso aqui, que em 2012, depois de 20 anos de trabalho que nós estamos fazendo, existe 20 mil cristãos verdadeiros, que abandonaram o sistema religioso, que viram que aquilo lá não tem Deus. Eram 6 mil ou 8 mil, né? 8 mil. Nós já temos mais de 10 mil, talvez 20 mil hoje já, evangélicos que foram ver na palavra de Deus. Nós mostramos aqui ontem o Silas Malafaia com o símbolo mais satânico que o Illuminati, que foi o primeiro homem nos Estados Unidos que contou sobre maçonaria os segredos, foi Doc Marques. Ele já está velhinho, ainda está vivo. Ele, desde 1789, a família dele foi iniciada nos Illuminati, no satanismo. Ele falou, o símbolo mais satânico, os irmãos viram aqui conosco ontem, esse é o hexagrama, essa estrela de 6 pontas, que ele chama estrela de Davi. Então, irmão, esses homens servindo a Deus, aí Deus disse, estes falsos judeus, esses sionistas, eles pertencem à sinagoga de Satanás em Venda. Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Únicos que pregam isso somos nós. Ninguém prega Apocalipse 2:9, 3:9. Aqui, mostra exatamente aqui, irmãos, olha aqui, ó. A sinagoga de Satã. Nós traduzimos o livro e soltamos aí na internet. Trabalho nosso. Alguém traduziu? Alguém pegou? É trabalho. Tudo que você tem de novo do Evangelho, que está na Bíblia e ninguém pregou, isso é trabalho nosso há 20 anos. E nós só pregamos Bíblia, nós trabalhamos dentro da Bíblia. Nós não trabalhamos dentro do que o Silas Malafaia fala, que o Bispo Macedo fala, que o Billy Graham fala, que o Papa fala. Nós trabalhamos dentro da Bíblia. Se não estiver dentro da Bíblia, a gente está fora. Se Jesus enfrentou Satanás com a Bíblia, 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás tentando comprar Jesus dia e noite, oferecendo isso, oferecendo aquilo, poder e não sei o quê, no pináculo da igreja. Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. Como é que nós não vamos usar? É a Bíblia. Então, graças a Deus, nós temos levado essa mensagem daquilo que não é pregado nos outros lugares. Então, as pessoas pegam os nossos artigos e é tudo de graça, nós não vendemos. Para você acessar aqui o site, tem uma senha que você tem que comprar um número para acessar os nossos artigos. Irmãos, direitos autorais é de Jesus. Ele fez a Bíblia, os hinos, tudo que saía evangélico, os direitos autorais é de Jesus, é de Deus, é da palavra de Deus. Ninguém tem direito de cobrar nada do que está na palavra de Deus. Glória a Deus. Graça a receber, de graça dai. Então, é isso que nós pregamos. Então, nós incomodamos os empresários Judas que estão aí vendendo o evangelho de Jesus. Então, hoje, nós vamos mostrar mais uma história de um maçom. Um maçom. Que é tido como herói. Mas ele foi herói para quem? Para Deus? Foi para nós? Ou foi para a sociedade secreta? Que continuam os dois chifres do bode Bafomete. Os dois poderes da maçonaria. Maçonaria inglesa e a francesa. Ninguém prega isso, está lá em Apocalipse 13:11. E vi emergir da terra a segunda besta. Ela tem 2 chifres. Vou mostrar o livro, tem um tempão que eu não mostro mais, hein? Para vocês não cansarem, vou mostrar de novo. Olha aqui. O livro da maçonaria do grau 32, Eliphas Levi. E vi emergir da terra a segunda besta. Ela tem 2 chifres, parece com cordeiro, mas é bode. E fala como dragão, ou seja, Satanás. Aqui, a segunda besta. A primeira é um falso profeta, está lá no meio das multidões. Ninguém identificou esse bode Bafomete. Ele é andrógeno, masculino e feminino. Será que um homem que adora um negócio desse, ele pode fazer bem para o Brasil, gente? Será que o Tiradentes, ou será que ele se arrependeu que nem Martin Luther King?
Quando viu que o negócio lá era do diabo, ele foi e começou a pregar, sair fora e mataram ele. O mesmo que aconteceu com Tiradentes. Nós vamos pedir aqui a nossa irmã Morane, né, Morane? Tem um tempão, apareceu aqui de novo. Tudo bem? Bem-vinda, saudades da irmã. Eu sei que o pessoal vem e custa entrar, às vezes o pessoal tenta e não consegue, mas é um prazer tê-la aqui de novo com a gente. Eu pediria que a irmã nos elevasse a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre o Brasil, né, que nós estamos falando de Brasil hoje, de política de Brasil, e sobre esse programa de hoje, que ele possa trazer informações para o Espírito Santo trabalhar na vida do povo brasileiro e convencer o povo do pecado, do erro. Vamos orar, então, com a irmã em nome de Jesus. Todos desligando seus microfones agora, para não dar retorno, tá, irmão? Se não dá retorno. Desligando. Pode falar, irmão. Fala aí para ver se está saindo o seu som. Está escutando, irmão? Isso. Habilitou seu microfone. Agora eu vou desligar o meu, para não dar retorno. Ok. Boa noite a todos. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Pedimos a tua direção, que o Santo Espírito de Deus esteja dirigindo, Senhor, este trabalho, que esteja dirigindo o Espírito Santo, dirigindo a mente, dando sabedoria para viver e respeitosa. Peço que ele, Senhor, venha transmitir, Senhor, o que vem da tua palavra, da tua palavra, que o Santo Espírito de Deus esteja, Senhor, nos brinde, o sangue de Jesus nos cubra e nos dê livramento de qualquer seta, que nós estejamos cada vez mais nos preparando, nos santificando, para sermos instrumentos realmente para que venhamos a salvar, resgatar vidas, Pai, que estão perdidas, que estão feridas também, Senhor. Nesse ambiente também contaminado, que é da igreja também, no mundo e na igreja. Nós te pedimos, em nome de Jesus, dirige agora esta nossa reunião. Obrigado. Agradecemos a irmã Morane. E vamos passar a palavra agora ao irmão Marcelo, que tem alguma coisa para falar. Depois eu tenho também para mostrar algumas coisas sobre essas datas, esses feriados que eles criam, irmão. São todas pessoas ídolos deles. São pessoas importantes para a maçonaria. Eu pergunto, será que eles são importantes para o Brasil? O Fernando Henrique pegou 80% das nossas empresas e entregou para os banqueiros lá. Era da maçonaria inglesa. Agora está a Dilma do comunismo da maçonaria da esquerda, maçonaria francesa. Pegando toda a nossa Petrobras, entregando para a Bolívia, entregando para Fidel Castro, entregando lá para a Coreia, para a China, mandando tudo para a China. Eles estão nos mandando para o inferno, né, irmão? O povo brasileiro que morra de fome, sem saúde, sem educação. Estão ajudando o mundo inteiro. E nós aqui estamos sem saúde, sem hospital, sem educação. Irmão, a medicina está caríssima. Você não pode pagar alguma coisa particular. Os hospitais privados estão todos administrados por diretores e médicos maçons. Para você botar um doente lá dentro, você não consegue. Uma vaga é deles agora, o hospital é deles, não é do povo mais. O centro do Rio de Janeiro estão fazendo tudo novo, agora não é mais do povo, é deles. Antigamente sujava o Rio de Janeiro todo, agora se você jogar um papelzinho na cidade deles, você paga a multa agora. Se você passar nas rodovias que eram nossas, eles roubaram e botaram o pedágio lá, você tem que pagar para andar na rodovia deles, não é mais do povo. E em breve você só vai andar lá como está nos Estados Unidos, se tiver o chip. Para pegar o BR, vai ter que ter o chip, para passar nos pedágios para ter o chip, para ter o atendimento médico, o chip, como eu falei, ninguém acreditava, né? Ah, mas o chip não vai vir, ninguém vai colocar isso, uma ignorância absurda. Está lá, o maçom Obama fez
primeira vez no mundo, botou lá no sistema de saúde. Quem não tiver o chip embaixo da pele, morre sem assistência médica. Então, a palavra agora para o nosso irmão Marcelo. Boa noite a todos, a paz do Senhor para todos. Irmãos, hoje é dia da Inconfidência Mineira, né? Muita história fala a respeito disso. E recentemente, eu lendo alguns livros, algumas entrevistas, percebe-se o seguinte, conversando até com o Dr. Pedrosa hoje mais à noite, a nossa história do Brasil, realmente há algo encoberto, uma história por dentro de uma história. Essa história, a qual tem se passado de geração a geração, tanto tempo, e percebemos que é uma história, muitas das vezes mentirosa, contada por um grupo, ao qual o Dr. Pedrosa falou muito bem, né, que é os maçons, e corajosamente esse homem, Dr. Pedrosa, há 20 anos vem pregando sobre maçonaria. Por quê? Como ele falou mesmo aqui com a irmã, eu não sei se é Manu, e o porquê de falar tanto sobre essa sociedade secreta? Porque há muito tempo não se fala nisso. Os líderes religiosos protestantes não se preocupam em falar a respeito. A verdade que está encoberta por detrás desse sistema religioso. Então eu quero trazer aqui uma matéria, esse texto aqui, ele é de um jornalista, eu achei interessante essa matéria, ele prega muito, fala muito a respeito, inclusive ele até fala contra a maçonaria, eu vi até uma reportagem, eu dei uma melhorada na matéria, coloquei algumas coisas também, alguns documentários também. O que ele fala aqui é muito forte, eu não sei se o Dr. Pedrosa irá falar um pouco a respeito, se vai haver um choque de ideias, mas é muito forte as coisas, porque há documentos, registros históricos, que esse Tiradentes que conhecemos, essa história não é real. Vamos ver aqui agora, eu vou mostrar, de início eu quero ler um texto bíblico, ao qual o Dr. Pedrosa colocou, que é o tema da discussão, né? Esse texto é muito interessante e muito forte. Está lá escrito em Marcos, capítulo 8, começando no versículo 32. Diz o seguinte, os irmãos estão vendo na tela aí, o texto está bem colocado? Está colocado. Dá para ver, doutor Pedrosa? Muito bem. Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui, irmão, só um pouquinho. Só centralizar aqui. Tranquilo. Deixa eu só abrir mais um pouco aqui para mim enxergar melhor. E chamando Jesus a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então perceba que seguir a Cristo não é deixar a cruz para trás, não. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, o trabalho que fazemos aqui, o que o Dr. Pedrosa corajosamente faz, é justamente seguir à risca
esse texto do Evangelho, a qual Cristo está falando, né? Ele está falando o quê? O que esse texto está falando aqui? Que se qualquer homem hoje e mulher negar a sua palavra, é muito sério. Ele vai negar no dia do grande trono branco, o dia do juízo final. Então isso aqui é muito sério. Vamos seguir adiante. Eu preparei esse texto aqui, tirei desse jornalista, ele é um jornalista da Gazeta de Curitiba. Eu dei uma melhorada, coloquei outras coisas também, outros documentos que eu achei muito interessante. Achei o comentário dele muito interessante. Ele fala muito acerca do sistema, esse sistema nosso do Brasil aqui, há muitos anos. Hoje ele está com 64 anos, né? O nome dele é Guilhobel Aurélio Camargo, advogado, tá? Ele tem formação bacharel em advocacia, jornalista, nasceu em 7 de julho de 1947. Ele é jornalista pela Gazeta da cidade de Curitiba. Achei interessante o texto dele, e como disse anteriormente, acrescentei algumas coisas também, que eu fiz algumas pesquisas. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele começa com um texto falando o seguinte: ele estava muito bem vivo, segundo a pesquisa que ele fez, um ano depois, em Paris. O feriado de 21 de abril é fruto de uma história fabricada que criou Tiradentes como bode expiatório, que levaria a culpa pelo movimento da Inconfidência Mineira. Quem morreu no lugar dele foi um ladrão chamado Isidro Gouveia, segundo a pesquisa desse jornalista. Inclusive, eu já vi alguns documentos realmente lá em Portugal, que há esses documentos mesmo. Isso é verídico. Muito bem. A mentira que criou o feriado de 21 de abril. Tiradentes foi sentenciado à morte e foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, no local chamado Campo da Lambadosa, que hoje é conhecido como Praça Tiradentes. Com a proclamação da República, com a proclamação da República, precisava ser criada uma nova identidade nacional. Pensou-se em eternizar o general Marechal Deodoro, mas o escolhido foi Tiradentes. Por quê? Ele era de Minas Gerais, e o estado que tinha na época a maior força republicana e era polo comercial muito forte. Então, percebam que aí já havia uma jogada política e econômica da maçonaria. É o que o Dr. Pedrosa sempre fala da maçonaria, que há realmente duas maçonarias, uma inglesa e uma francesa. Obviamente, nesse período, não havia diferença entre a disputa dos dois. Então, jogaram ao povo uma imagem de Tiradentes parecida com o de Cristo. E era o que bastava, um Cristo da multidão. Transformaram-no em um herói nacional cuja figura histórica construída, ela agradava tanto a elite quanto ao povo. Então perceba a jogada da maçonaria, né? Eles criaram um personagem, engraçado esse personagem entre aspas, perceba que tem todas as características do Cristo. Para quê? Justamente para enganar as pessoas. E o que mais a Igreja Católica faz? É buscar o paganismo. A maçonaria também, ela está atrelada a essa Igreja Romana Católica. A vida dele, em poucas palavras. Qual foi a vida de Tiradentes? Tiradentes nasceu em 1746, na fazenda do Pombal, entre São José e São João del Rei, Minas Gerais. Era filho de um pequeno fazendeiro, ficou órfão de mãe aos 9 anos e perdeu o pai aos 11 anos. Então perceba que a vida dele não foi fácil, né? Não chegou a concluir o curso primário. Foi morar com o seu padrinho
Sebastião Ferreira Dantas, um cirurgião que lhe deu ensinamento de medicina e odontologia. O garoto, ainda jovem, ficou conhecido pela habilidade com que arrancava os dentes estragados das pessoas. Daí veio o apelido de Tiradentes. Em 1780, tornou-se um soldado e, um ano à frente, foi promovido a alferes. Nesta mesma época, envolveu-se na Inconfidência Mineira contra a coroa portuguesa, que explorava o ouro encontrado em Minas Gerais. Isso aí já era uma disputa que havia entre essas duas maçonarias. Tiradentes foi iniciado na maçonaria pelo poeta e juiz Cruz e Silva, amigo de vários inconfidentes. Então perceba aí que Tiradentes não foi iniciado por qualquer pessoa, não, foi iniciado por um juiz e de alta estirpe. Tiradentes teria salvo a vida de Cruz e Silva, sendo que não se sabe em quais circunstâncias, né? Não há evidências históricas, documentais, em quais circunstâncias Tiradentes salvou a vida dele. Sabe-se que ele foi introduzido na maçonaria por esse juiz. Tiradentes, maçonaria e a Inconfidência Mineira. Então vamos ver agora o que se passou nessas circunstâncias. Como era um simples alferes, que na época era conferida uma patente igual a de tenente hoje, não lideraria, no caso, ele não teria posição para liderar coronéis, brigadeiros, padres também na época, que provavelmente estaria envolvida com a maçonaria, e desembargadores, que eram os verdadeiros líderes do movimento, e com certeza níveis, né, altíssimos da maçonaria. Semi-alfabetizado, é muito provável que nunca esteve plenamente a par dos planos e objetivos do movimento. Na verdade, provavelmente, o que aconteceu com ele? Como foi muito bem falado aqui do Dr. Pedrosa, e como está realmente escrito no título dessa mensagem, ele foi um bode expiatório. Né? A maçonaria usou ele como um bode expiatório. Muito bem. Então, o que acontece? Em todos os movimentos libertários acontecidos no Brasil, houve o quê? Por volta do século XVIII e XIX, era comum o dedo da maçonaria, o envolvimento. E Tiradentes foi maçom, mas estava longe de acompanhar os maçons. Por quê? Provavelmente pelo seu grau de cultura, conhecimento. Então os maçons provavelmente devem ter usado ele como bode expiatório mesmo. Envolvidos na Inconfidência, porque esses eram cultos e em sua grande parte estudantes, que havia recentemente regressado, formados da cidade de Coimbra, em Portugal. Né? Esse povo aí, os outros eram de uma alta estirpe. Uma das evidências documentais da participação da maçonaria são as cartas de denúncias existentes nos autos da Devassa. O que é o autos da Devassa? Auto da Devassa era a ordem criada no século XVIII pela Rainha Maria I de Portugal, de procurar por documentos escritos ou obras de arte de um indivíduo que pudesse provar que o mesmo era um inconfidente. Quer dizer, falta de fidelidade para com o rei ou, nesse caso, a rainha. Então, esse documento, esse auto da Devassa, o que representava? Era uma inquirição, né? Se a pessoa fosse condenada a participar de uma rebelião, o que a coroa portuguesa fazia? Ia lá, mandava prender e matar, porque nesse período Portugal dominava o Brasil. Então havia essa questão aí. Maria Francisca Isabel, Josefa, Antônia, Gertrudes, Rita Joana de Bragança, que foi rainha de Portugal por volta de 24
de fevereiro de 1777 a 20 de março de 1816, sucedendo ao seu pai, rei José I. Vamos entrar um pouco aqui em história, por quê? A história, ela nos dá base, né? Vamos dizer assim, uma base científica para entendermos o que realmente aconteceu. Ficou conhecida pelos cognomes de a rainha a Piedosa ou a Pia, devido à sua extrema devoção religiosa à Igreja Católica. Ela é demonstrada, por exemplo, quando mandou construir a Basílica da Estrela, em Lisboa. Então ela juntou, né, todos ali no tesouro de Portugal, provavelmente pegou todo o dinheiro ali para investir na construção dessa basílica. No Brasil, ela é conhecida pelo cognome de Dona Maria, ou a Louca ou Maria Louca, devido a doenças mentais manifestadas com veemência nos últimos 24 anos de vida. Então, perceba, né, era uma mulher muito católica, né, devotada à Igreja Católica Romana, e, num paradoxo, ela ficou com problemas de doenças mentais, né? Então, acredito que deva ter castigo divino aí, de Deus, para com essa rainha. Dona Maria I, rainha de Portugal, rainha do Reino Unido de Portugal e Brasil. Essa aqui é a imagem dela. É uma imagem pintada, obviamente, né? Tá aqui a imagem dela. Logo abaixo, encontramos o seu esposo, Dom Pedro III de Portugal. Agora, é interessante aqui, essa cruz que o Dr. Pedrosa sempre fala, olha ao símbolo aqui que está no Dom Pedro III, a cruz da maçonaria e dos cavaleiros templários, né? Então perceba que esse povo aí tinha 100% ligação com a maçonaria. Dom Pedro III de Portugal, ele era irmão de Dom José I. Em 6 de junho de 1760, ele casou-se com sua sobrinha e herdeira da coroa, a Dona Maria Francisca. Com a subida da mulher ao trono em 1777, tornou-se rei consorte de Portugal, sendo cognominado o Capacidônio, pela maneira como se referia às várias pessoas, ou sacristão, pelo seu fervor religioso, ou ainda edificador, pela sua iniciativa de edificar o palácio de Queluz. Então ele tinha todos esses codinomes aí, inclusive também tirou muito dinheiro da coroa, para quê? Para construir esse palácio Queluz. Eu vou falar um pouco a respeito desse palácio, inclusive irei fazer alguns comparativos para que os irmãos percebam toda a ligação maçônica nesse período aí, inclusive nas construções também. Esse palácio, ele tem muito de coisa maçônica nele. Deixa eu só falar um pouco a respeito, que é interessante. O Palácio Nacional de Queluz é um palácio do século XVIII, localizado na cidade de Queluz, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa. Um dos últimos grandes edifícios em estilo rococó erguidos na Europa. O palácio foi construído como um recanto de verão para Dom Pedro de Bragança, que viria a ser mais tarde marido e rei consorte de sua sobrinha, a rainha Dona Maria I de Portugal. Eu peguei algumas imagens aqui, é interessante vermos a estrutura que era essa construção, uma coisa absurda, né? Deixa eu só voltar um pouco aqui. Esse aqui é uma das áreas, né, vamos dizer assim, dos interiores do palácio. São várias partes no palácio. Eu peguei algumas para mostrar. Essa parte é a parte frontal do palácio. Agora percebam uma coisa. Eu quero que os irmãos fiquem bem atentos a essa imagem aqui. Eu vou até ampliar um pouco essa imagem e vou falar um pouco a respeito dessa imagem aqui. Por quê? Essa imagem aqui, todo o seu perfil, inclusive
essa arquitetura tem algo muito sinistro aí. Eu vou explicar mais logo adiante. O que tem essa imagem em relação a essa imagem aqui? Essa imagem aqui é lá no Vaticano, né? No pátio lá do Vaticano. Eu vou explicar mais ou menos para os irmãos perceberem uma coisa. Veja bem, isso aqui significa, no satanismo, a união do feminino com o masculino. Aqui tem um belisco aqui, um monumento enorme, simbolizando o pênis de Baal. Então aqui seria a junção do feminino com o masculino. Essa imagem aqui representa o útero da esposa de Baal. Então isso aqui tudo tem uma parte simbólica, juntamente com a maçonaria. Logo abaixo aqui, você percebe os babilônicos tinham muita essa questão do feminino e o masculino. Você perceba aqui, ó, o deus Sol, masculino, e a deusa Lua, feminino. Logo atrás aqui, perceba que tem o pentagrama aqui, ó, pentagrama lá atrás. Então, tudo símbolo maçônico, né? Ontem até o Dr. Pedrosa mostrou também um americano, né, falando sobre essa questão dos Illuminati, do satanismo. Então, tudo está relacionado a isso. Agora eu quero mostrar aqui o interior do palácio. Olha só, o piso quadrangular, todo em forma de xadrez, né? Isso é lá no Palácio Queluz. Agora perceba aqui qual a diferença de um interior de uma loja maçônica. Mesma coisa. Tá vendo? Olha aqui, mais uma imagem do interior de uma loja maçônica. Então aquilo ali tudo estava envolvido com, inclusive até a construção, com parte da maçonaria. A Rainha Maria foi, antes de assumir o trono, princesa do Brasil, princesa da Beira e duquesa de Bragança. Então ela tinha esses títulos aí. O objetivo era informar que maçons estavam envolvidos nos conluios. O que significa isso? Significa acordo realizado com o propósito de prejudicar outra pessoa, ou trama ou conspiração. Os maçons usam esse termo. Os maçons brasileiros foram encorajados na tentativa de libertação pela história dos Estados Unidos da América, onde saíram vitoriosos, mesmo em luta desigual. Então, o que houve? Provavelmente, a maçonaria inglesa, né, deve ter incitado a maçonaria, vamos dizer, a maçonaria francesa, né, a criar esse movimento no Brasil. Né? Você perceba aí que os norte-americanos George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, todos eram também maçons. Tiradentes era um dos poucos inconfidentes que não tinha família. Tinha apenas uma filha ilegítima e traçava planos para casar-se com a sobrinha de um padre chamado Rollin, por motivos econômicos. Ele era então de todo o grupo aquele considerado como uma codorna no chão. Por quê? Pela sua pobreza e fragilidade, o mais frágil dos inconfidentes. Sem família e sem dinheiro, querendo abocanhar as riquezas do padre, era o de menor preparo cultural e poucos amigos. Portanto, a melhor escolha para desempenhar o papel de um bode expiatório que livraria da morte os verdadeiros chefes. O que aconteceu, e foi assim que foi armada a traição, em 15 de março de 1789, com o Silvério dos Reis indo ao palácio do governador e denunciando o Tiradentes. Logo, ele foi preso no Rio de Janeiro, na cadeia velha, e seu julgamento prolongou-se por 2 anos. Durante todo o processo, ele admitiu voluntariamente ser o líder do movimento, obviamente, né, já instruído pela maçonaria.
óbvio, claro. Só voltar aqui um pouquinho. Durante todo o processo, ele admitiu voluntariamente ser o líder do movimento, porque tinha a promessa que livraria sua cabeça na hipótese de uma condenação por pena de morte. Só que, o que acontece? Realmente ocorreu isso, né? Com esse movimento aí que fizeram, é óbvio que daria em morte. Em 21 de abril de 1792, com a ajuda de companheiros da maçonaria, ele foi trocado por um ladrão, um carpinteiro, Isidro Gouveia. O ladrão havia sido condenado à morte em 1790 e assumiu a identidade de Tiradentes, em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida a ele pela maçonaria, óbvio. Deixa eu só descer mais um pouco. Gouveia foi conduzido ao cadafalso, que é sinônimo de estrado ou tablado, erguido em lugar público para nele se exporem ou executarem os condenados. Era um partíbulo ou forca, né? Então o que acontece? Foi feita uma forca ali, e quem foi para a forca? Tiradentes? De jeito nenhum. Usaram outra pessoa. E testemunhas que presenciaram a sua morte se diziam surpresas, porque ele aparentava ter bem menos que seus 45 anos. No livro de 1811, de autoria de Hipólito da Costa, Narrativa da Perseguição, é documentada a diferença física de Tiradentes com o que foi executado em 21 de abril de 1792. Então perceba que há documentos em relação a diferenças físicas também. O escritor Martim Francisco Ribeiro de Andrade escreveu no seu livro Contribuindo, em 1921, ninguém por ocasião do suplício lhe viu o rosto, e até hoje se discute se ele era feio ou bonito. Então o que fizeram? Provavelmente esconderam a parte principal, que era a cabeça. O corpo do ladrão Gouveia foi esquartejado e os pedaços espalhados pela estrada até Vila Rica, Minas Gerais, cidade onde o movimento se desenvolveu. A cabeça não foi encontrada, uma vez que sumiram com ela para não ser descoberta a farsa. Óbvio, né? Os demais inconfidentes foram condenados ao exílio ou absolvidos. A descoberta da farsa, há 41 anos, em 1969, o historiador carioca Marcos Correia estava em Lisboa quando viu fotocópias de uma lista de presença na Galeria da Assembleia Nacional Francesa de 1793. Correia pesquisava sobre José Bonifácio de Andrade e Silva. E o que acabou? Ele acabou encontrando a assinatura que era o objeto de sua pesquisa. Percebam aí a grande farsa aí, ó. Próxima à sua assinatura de José Bonifácio, também aparecia a de um certo Antônio Xavier da Silva. Correia era funcionário do Banco do Brasil. Se formara em grafotécnica e, por um acaso do destino, havia estudado muito a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então concluiu que as semelhanças eram impressionantes. Tiradentes teria embarcado, incógnito, com a ajuda dos irmãos maçons, na nau Golfinho, em agosto de 1792, com destino aonde? A Lisboa. Junto com Tiradentes, seguiu sua namorada, conhecida como Perpétua Mineira, e os filhos do ladrão morto Isidoro Gouveia. Em uma carta que foi encontrada na Torre de Tombo, em Lisboa, existe a narração do autor, desembargador Simão Sardinha, na qual diz ter-se encontrado
na Rua do Ouro, em dezembro, no ano de 1792, com alguém muito parecido com Tiradentes, e a quem conhecera no Brasil, e que, ao conhecê-lo, saiu correndo. Há relatos que, 14 anos depois, em 1806, Tiradentes, o que ele teria? Teria voltado ao Brasil quando abriu uma botica na casa da namorada perpétua mineira, na rua dos Louteiros, hoje Gonçalves Dias, e que morreu em 1818. Em 1822, Tiradentes foi reconhecido como o mártir da Inconfidência Mineira. E em 1865, proclamado patrono cívico da nação brasileira. Então tá aí o relato dessa farsa, né? Então realmente é um caso a pensar, né? Se todos esses fatos históricos que hoje é falado dentro da história, realmente hoje a gente tem que repensar muita coisa, né? Como há muitas coisas dentro da história do Brasil que hoje, claro que temos que ter um pouco de bom senso e repensar se realmente esses fatos realmente aconteceram, como o próprio Dr. Pedrosa fala, né? A história por dentro da história. Dr. Pedrosa, muito obrigado, minha contribuição está aí então. Obrigado aos irmãos. Ok, Marcelo, eu vou apresentar só algumas coisas mais que eles alegaram que realmente o Tiradentes era maçom. Então aquela coisa, se o cara é bom, ele é herói, é não sei o quê. Se o cara é bandido, não, nunca foi maçom, não é. Então é difícil a gente conviver com esse negócio, que é uma mentirada danada. E eles vivem assim, a palavra de Deus diz que o anticristo vai dominar o mundo pelo engano, né? Então, engano para aqui e para lá. Eu vou só mostrar aqui um PowerPoint. Nós fizemos, que não, acho que vai dar para os irmãos verem. Só compartilhar uma tela. O Marcelo já falou bastante da história. Vou mostrar alguma coisa aqui. Acho que está dando para os irmãos verem aí. Vou ver se eu amplio mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Não é? Então, aqui no Rio de Janeiro, em frente o palácio aqui, boa noite, da Câmara dos Deputados, tem lá o Tiradentes de todo tamanho ali, onde que eles fazem muitas manifestações aqui no Rio de Janeiro, mostrando a estátua grande dele. Isso aqui, na revista, que eu vou mostrar a seguir, tem lá de Minas Gerais, né, mostrando aqui, ampliando aqui, ó, Maçonaria de Belo Horizonte em homenagem a Tiradentes, em 1972. Acredita-se que o Inconfidente Mineiro fazia parte da Irmandade, o que não o poupou de enforcamento por se rebelar contra a opressiva carga de imposto vindo da coroa, né? Porque aí, né, nessa revista aqui acaba a história, revista da história da Biblioteca Nacional. Então, outra face de Tiradentes, dúvidas e polêmicas sobre a Inconfidência Mineira. Isso exatamente que o Marcelo tinha falado. Não existe uma história verdadeira da maçonaria sobre nada. Tudo dela é lenda, é ficção, não sei o quê. Por quê? Aí fica fácil a gente saber que ela é fundamentada em Lúcifer, em Satanás, o pai da mentira, do engano. E o Alberto Pike diz instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. E ele falou isso porque todo maçom é enganado e merece ser enganado. Uma rua aqui, o ano retrasado, foi participar do Congresso Brasileiro de Anestesia em Belo Horizonte. Aí eu voltei lá em Tiradentes, aquelas ruas, aquele negócio bonito de você ver, aquela cidade antiga, né? Como que era. Então está preservado isso lá. Isso é uma coisa
bonita. Aqui você vê toda pessoa que está no dinheiro é maçom. Todo o dinheiro. Por isso a palavra de Deus diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que agora eles não colocam mais nem Dom Pedro, nem Duque de Caxias, nem Tiradentes, nem Ayrton Senna, os maçons deles, Pedro Álvares Cabral, eles colocam agora só essa deusa Azerá, essa estátua da liberdade, o que eles chamam a deusa da república, ou a deusa da razão, não é? Que ela sempre se apresenta com os seios de fora ou nua. Então aqui, falando já dos maçons antigos, para vocês verem aqui, os Cavaleiros Templários, diz assim, ó, Bula da Santa Cruzada. Não sei se vai dar para os irmãos ler, fica difícil, né? Mas eu vou ler aqui. A Bula da Santa Cruzada era um tipo de arrecadação que remetia à Idade Média. Então lá já estava acostumado a cobrar imposto lá naquela data. A gente pula para cá, você vai ver um pouquinho para aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar mais. O quinto, dízimo e as entradas. Como é que eles cobravam aqui no Brasil? Eles cobravam, era 10%, era o dízimo. O imposto era o dízimo. Você tinha que pagar o dízimo, eles chegavam aqui, roubavam as tuas terras, e depois você tinha que pagar para eles. Igual fazem hoje, a mesma coisa, igual está em Apocalipse 17, 17. Foi dado à besta que reine para que se cumpra o intento de Deus, e eles têm uma mesma ideia. Olha como que é interessante. Desde lá dos Templários, eles chegam aqui, roubam as terras dos índios, e depois os índios e os negros que estão trabalhando lá têm que pagar 10%, chama-se capitania hereditárias. E aquelas terras que eles roubaram, iam passando de filho para filho, para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. Então, por isso chamava de capitanias hereditárias. Eram terras roubadas que eles iam passando, perpetuando para aquelas famílias. Não é? Igual vamos representar aqui hoje o Sarney, lá no Piauí, Antônio Carlos de Magalhães, lá na Bahia, e aí esses maçons se perpetuando nesses lugares. Tá? Então, vamos falar aqui só um pouquinho sobre o quinto e o dízimo, as entradas. Minas Gerais foi literalmente a maior joia da coroa portuguesa durante o período colonial. Lá não tinha petróleo, mas o que era importante na época era o ouro, o diamante, a diamantina, né, a cidade. Então tudo isso, a exploração, por isso que lá eles poderiam escolher quem era o herói nacional. Aí escolheram o Tiradentes porque tinha um poder financeiro muito importante em Minas Gerais, com a exploração de ouro, que é tudo para Portugal, ou seja, dos maçons daqui para os maçons de lá. Mas isso começou a encher o olho das pessoas, eles começaram a brigar por dinheiro ficar aqui. O problema era esse. Então, dessa região provinha grande parte da arrecadação lusitana no século XVIII, e alguns dos mais rentáveis impostos eram o quinto, o dízimo e as entradas. O quinto, estabelecido em 1557, ou seja, logo que descobriram aqui o Brasil, 1557, implicava o pagamento à coroa de 20%, ou seja, um quinto de 100. Aí que eles chamavam do quinto dos infernos. Eles já reclamavam desse imposto, ter que pagar para Portugal o quinto dos infernos para eles, né? E porque no início era um dízimo, era 10%, e depois passou para 20% de toda a produção mineral, como ouro, prata e diamantes, e sobre o couro também, né? Estabelecido em Portugal em 1199. O dízimo, como o nome sugere, era o pagamento de 10% sobre todos os bens do indivíduo, que já era uma espécie de imposto de renda lá, né? Assim como todo tipo de produção, instituindo para a manutenção dos cultos religiosos. Foi rapidamente desviado para sustentar as máquinas administrativas. Eles cobravam esse dízimo também, que era para sustentar os cultos religiosos. E dali foi para as máquinas administrativas, ou seja, políticos e religiosos. Uma combinação
só deu certo para Satanás. Nunca deu certo para o povo e para Deus, né? É só para Satanás. Então, isso aí, vocês vendo essa confusão, só queria mostrar isso para vocês. Isso vem lá do passado. E dizem que o nosso herói Tiradentes, ele lutou contra isso. E mostrando recentemente, olha os países que pagam impostos aqui, ó, 37% Brasil, 36,4% Alemanha, 35,2% o Canadá, 21% o Japão, paga de impostos, né, a carga tributária, a Costa Rica, 20,3%, o México, 18,3%, Coreia do Sul, que é a Coreia da maçonaria inglesa, né, 17,9%, Tailândia, 17,6%, o Chile, 17,3%, a Índia, 17,2%, o Peru, 14%. O Brasil, gente, é mais do que essa estatística antiga. O Brasil paga mais imposto do mundo. Ele estava empatado com a França e passou da França, porque o país que mais paga, que tem melhor qualidade de vida e aplicação de imposto, acho que é a Suécia. Mas ela tem tudo, você não precisa pagar mais nada. Aqui no Brasil você paga todos os impostos, tem que pagar colégio, tem que pagar transporte, tem que pagar saúde, tem que pagar educação, tem que pagar tudo. Tem que pagar a religião para mandar dinheiro para Deus. Então você tem que pagar tudo. Então isso era na época o que Tiradentes estava reclamando dessa coisa toda. Isso que a gente queria colocar, que provavelmente ele também poderia ter sido morto por isso, por estar indo contra o interesse da maçonaria, que a maçonaria recebia esses impostos. Os impostos vão para eles, gente. Nós estamos vendo aqui no Brasil, nós pagamos 70, 80 impostos aqui no Brasil, e você não sabe para onde vai. Em lugar nenhum te mostra. Isso vai tudo para o caixa 2 da maçonaria. E saiu uma pesquisa ontem ou hoje, eu não tive tempo de confirmar a fonte, então eu vou citar aqui para os irmãos, mas eu vou pesquisar depois. Que o Brasil, eu sei que esse estudo foi feito na Inglaterra, e eles diziam o seguinte, que o Brasil está adormecido há 50 anos. Há 50 anos o Brasil está adormecido e não acorda. Eu digo, meu irmão, um país que está com a América Central e a América Latina, eles estão entre as cidades mais violentas do mundo. 1/3 da violência aqui do mundo está aqui na América Central e América Latina, a América do Sul. O estudo que saiu da ONU, de 30 cidades violentas, o Brasil tem 11 das 30 cidades mais violentas do mundo, gente. Por quê? Tem o tráfico de droga e o crime organizado das maçonarias inglesa e francesa, a gente já mostrou isso um tempão, que ganham dinheiro com isso. Nós perdemos o dinheiro e perdemos nossas vidas e os nossos familiares no meio desse povo cruzado. Por que eu não acabo com esse negócio de droga? Ninguém precisa de droga para viver, mas é para sustentar o marginalismo, para matar o povo brasileiro, né? É isso, para isso que eles precisam, né? Então, o que nós temos de mostrar aqui, hoje o comentário, eu vou deixar em aberto se os irmãos quiserem fazer algum comentário. Esse nosso país é assim, gente. Continua a mesma coisa, eles têm uma mesma ideia. É uma coisa satânica, uma entidade satânica que rouba as duas maçonarias, a inglesa e a francesa, e tem uma única vítima, é o povo. Ele chama-se Ordo Abchal. Eles vão estabelecendo o caos. Eu estou citando como exemplo agora recente o Rio de Janeiro, aqui a Avenida Brasil, que aquilo tudo, era bonito a Avenida Brasil, por 1970 por aí, muitas empresas ali no início da entrada da ponte Rio-Niterói ali, você tinha muitas empresas, muitas indústrias, aquilo um progresso enorme, indústria de petróleo, de fazer sabão, de fazer cera, e um montão de coisa. Aí deixaram de tráfico de droga, violência, prostituição. Aí virou aquela favelada, todos os empresários eram assaltados todo dia, toda hora, desistiram, abandonaram o Rio de Janeiro, foram para São Paulo. Aí estabeleceu esse caos. Aí ficou o Rio de Janeiro, assim, essa zona aí da portuária, que eles chamam,
Um caos. Era prostituta, mendigo, de noite, uma sujeirada, fezes, xixi na cidade o tempo todo, você não podia passar, principalmente sábado e domingo, fim de semana, era terrível, você passar lá, era assaltado. Aí a cidade ficava cheia segunda a sexta. Então deixar acontecer esse caos, sujo, 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 sujo. Agora o que eles fizeram? Vão estabelecer a ordem. Agora vão limpar tudo, detonar o viaduto. Nós estamos pagamos para construir o viaduto, nós estamos pagando com nossos impostos para destruir o viaduto, agora eles vão com nossos impostos construir uma linda cidade do Rio de Janeiro, com os nossos dinheiros, nossos impostos, eles vão erguer hotéis, vão erguer tudo para a maçonaria ganhar dinheiro. E se você chegar lá jogar um papelzinho agora na cidade, que é deles agora, você é multado. Irmão, é isso que está aí. Esse povo. Esse povo que está aí se beneficiando disso. Vai lá agora na cidade nova. Venha. Quantos metros quadrados eu tenho aqui da nova cidade, do novo Rio de Janeiro, que vocês roubaram do povo e fizeram toda essa cidade bonita? Eu quero saber onde que eu posso construir uma casa aqui, um edifício, um apartamento, ou um hotel, ou um hospital. Para mim, onde é que eu posso... Não tem, irmão. É tudo deles agora. É isso que eu falo, que está lá no filme Illuminati, de 2006, feito na Austrália. Eles dizem assim, nós roubamos as suas escolas, os seus hospitais, as suas rodovias, ainda vendemos droga para os seus filhos e ganhamos muito lucro com isso. Está lá no filme Illuminati, você pode digitar, entrar no YouTube e baixar. Ou então ver o nosso, Quebrando o Gadu. Quebrando o Gadu, que eu fiz um filme contra a legalização das drogas. E mostrando como o sistema religioso participa do tráfico de drogas. É uma coisa assim incrível, como você vê lá, Deus falando há 2000 anos em Apocalipse 18, essa igreja prostituta que enriquece os traficantes da terra. Está lá na Bíblia, gente. Só que não pode pregar, não pode falar. O Magno Malta sabia o resultado da CPI do narcotráfico, mas não deu para ninguém. Porque todo o sistema religioso lava dinheiro, dízimo e oferta com dinheiro de tráfico de droga, e releva 30% por cima disso, e a mesma maçonaria que controla o tráfico de droga, controla as religiões. Por isso que eles não pagam imposto. A maçonaria vai pagar imposto pela própria. Se o negócio dela é o mesmo, fazem parte da mesma empresa, o sistema religioso e o tráfico de droga, o tráfico de armas, é tudo a mesma coisa. Aí você entende como ver os pastores, chamar negócio de pastor é ofender os pastores de verdade. Chamar esse falso profeta do Valdomiro Santiago, preso com um carro cheio de armas, para levar lá para São Gonçalo, para o morro, para a favela, para o tráfico de droga lá de São Gonçalo. Pastores, gente. É um absurdo isso. Então, confirma o que está na palavra de Deus e o que a gente sabe que a literatura mostra. Então, a pergunta é essa. Esses homens foram herói para quem? Para a maçonaria ou para o Brasil? Irmão, eles sempre roubaram, ou na Inconfidência Mineira, ou do PT, ou do PSDB, ou o ano passado retrasado, ou vai ser daqui o ano que vem, sempre roubaram do povo para eles. Por isso que eles são ricos e cada vez mais ricos, e o pobre cada vez mais pobre. É esse sistema satânico que a gente denuncia. É isso que nós estamos denunciando. Então esses homens são heróis para quem, irmão? Só se for heróis lá para a maçonaria, para eles, para enriquecê-los. Agora, quando você se levanta lá de dentro da pessoa contra o sistema, eles vão te matar. Então existe essa possibilidade dele ter sido morto e transforma esses heróis deles em heróis nacionais. Aí a mídia, dia e noite, falando de Tiradentes, como o irmão muito bem mostrou, ele parecido com a imagem de Jesus, para causar aquela comoção. Ah, morreu. Eles mesmos matam e transformam no herói. O PC Farias não transformaram no herói. Por quê? Era um cara que roubou deles, eles mataram ele para lá e ficou. E disse que foi a amante, a mulher dele lá, que matou ele. Um trocinho absurdo. E os seguranças estavam lá, todos os seguranças particulares deles, e ninguém viu. Então, a história, um país onde se predomina a maçonaria, principalmente francesa, o tráfico de droga, o crime organizado, o trabalho é desorganizado, a educação é desorganizada, a saúde é desorganizada, mas o crime, o tráfico de droga, as religiões são organizadas. Aí está. É um preparo para Satanás, ele faz o que quer.
Então nós estamos aqui como Igreja de Cristo para desfazer, gente. Não adianta participar de um sistema satânico desse que você não vai ter felicidade nenhuma. Isso é inferno, é destruição. Por isso nós nunca pregamos aqui dizendo assim, olha, nós vamos lá na loja maçônica, vamos soltar bomba, vamos matar os maçons. Irmão, há 20 anos eu descobri que os maçons estavam indo 100% para o inferno e ninguém sabia nada. Eram os caras mais ignorantes, mais enganados da face da terra, como o próprio maior maçom Albert Pike diz, o maçom é enganado merece ser enganado. Então resolvi estudar isso e contar a verdade para os maçons. Eles têm até afeição por mim, porque sabe porque eu os amei e contei a verdade para eles. E dentro da Bíblia eu mostrei, vocês vão para o inferno. Vocês rejeitaram Jesus, a pedra angular de esquina, a pedra principal. Os construtores rejeitaram. Olha que Deus está dizendo aqui, quem enche a terra de violência, e a coisa mais leviana, a maior abominação que está dentro da casa do Senhor, são 25 anciãos, de costa para o altar, olhando para o Oriente para adorar o sol. Eles enchem a terra de violência e me irritam. Aí nós começamos a pregar isso para os maçons. Olha, vocês têm que tomar uma decisão na vida de vocês. Vocês estão indo para o inferno. O que adianta vocês serem ricos aqui e padecer lá no inferno? Vocês têm que repensar a vida de vocês. Jesus vai julgar vocês um dia. Então vocês tem que tomar uma decisão na vida de vocês. Que bafomete, que bode esse daqui, ó. Jesus disse, em Mateus 25, os que estiverem à sua direita, ele dirá, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança um reino que estava preparado desde a fundação da terra. E coisa que ninguém pregava, e nós mostramos. E os bodes aqui, ó. O bode bafomete da maçonaria. Os que estiveram à sua esquerda, os bodes, por isso Deus não falou que eram os elefantes, eram as baleias, eram os crocodilos, não. Falou os bodes. Os bodes que estiveram à sua esquerda, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, 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 para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então isso aqui, nós mostramos por que Jesus estava se referindo aos bodes. Esse Deus da maçonaria, esse Satanás. Então, a nossa mensagem é muito clara aqui, muito clara. O apóstolo Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, ele é um ex-maçom, ele pertencia ao sistema religioso e pertencia ao sistema de sociedade secreta judaica, que mataram Jesus, que mataram Estevão. As roupas de Estevão foram jogadas aos pés do jovem Saulo. E Saulo, no sistema religioso, fala, vai lá em Damasco, pega aqueles crentes sinceros lá e mata aquele povo. Ele ia lá e pegava. Tinha autorização para fazer isso. Até o ponto que ele se converte. Aí ele abandona todo esse sistema religioso e abandona todo o sistema de sociedade secreta. Em 1 Coríntios 3 ele diz, hoje eu sou o sábio arquiteto. O fundamento que eu construo é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então, a Bíblia fala assim. Então os maçons têm muita coisa na Bíblia. Nós vimos aqui um desses ignorantes, desses falsos profetas da igreja adventista, dizendo que a Bíblia não tem nada contra as sociedades secretas. Pela mãe do guarda. Tem mais muita e muita coisa, gente. É porque eles não querem mesmo, eles querem lá ganhar esse dinheiro fácil. É um dinheiro fácil. Por isso que a revista estava dizendo que o Brasil tem 50 anos que o brasileiro vive adormecido, ninguém trabalha. Ou seja, a classe média, meia dúzia da gente que trabalha. O restante recebe dinheiro de dízimo e oferta sem trabalhar. Recebe dinheiro do tráfico de drogas sem trabalhar, recebe dinheiro do tráfico de armas sem trabalhar, recebe dinheiro do crime organizado sem trabalhar, o envolvimento das autoridades policiais ou públicas com o tráfico de droga, com a guerra, com o assalto, a impunidade. 2,5% a 5% dos crimes são punidos aqui no país. É um incentivo a você ser criminoso. Então, tudo isso, nós estamos falando de um sistema que a maçonaria sempre participou, gente, porque é uma entidade satânica de Satanás. Satanás está aqui na Terra desde que Deus jogou ele lá para fora do céu. E ele em breve vai ser preso por 1000 anos. E nós iremos reinar num novo céu e numa nova terra, junto com Jesus. Então, nós estamos falando desses negócios de herói nacional aqui no Brasil, irmão. E
Dom Pedro I, isso é tudo maçonaria, irmão, isso tudo comia dinheiro do povo, explorava o povo, ainda cobrava imposto, era o quinto dos infernos, era mais 10%, era mais não sei o quê. Então, e isso, se Tiradentes se rebelou contra isso, ele fez muito bem. E, teoricamente, eles mataram ele por causa disso, que estava ele achando, pô, vocês estão roubando demais do povo aqui, o povo trabalha para extrair ouro, para mandar para Portugal, e o Brasil não ficava com nada. Só os maçons lá deles que ficavam cada dia mais ricos. Não é? Então, essa história da Inconfidência Mineira, de Tiradentes, é uma história mal contada. Ninguém tem coragem de contar a verdade. Lá é tudo assim. Lá as coisas do diabo é tudo assim. E Jesus não, ele é verdade. As coisas de Jesus são muito bem claras. Eu deixo os irmãos aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário aí, os irmãos ficam à vontade, senão nós vamos encerrar. Se ninguém quer falar mais, então nós já estamos, e já passamos de meia-noite, 7 minutos, está na hora de encerrar. Nós vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo, pregar a verdade para libertar, que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós estamos aqui pregando a verdade, coisa que ninguém tem coragem de fazer. Nós fazemos por amor. Por amor, nós não fazemos por comércio, por negócio, é por amor. E hoje nós sabemos que muitos maçons já conheceram Jesus, sabem que Jesus é o Messias, porque eles conheceram a verdade, e nós oramos para que o Espírito Santo convença as pessoas dos erros do pecado. E nós estamos ganhando muita gente da sociedade secreta, e essas pessoas que estão dentro dos templos, templo é sinônimo de maçonaria. Loja e templo é a mesma coisa. Os mesmos que estão dentro da loja estão dentro dos templos. Os mesmos. Tanto o diácono, o pastor, não sei o quê, e as lideranças, todas lá. E isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, gente. É totalmente, totalmente contra. Esse Deus disse, eles enchem a terra de violência e me irritam. Como é que Deus pode levar para ser uma pessoa que irrita ele? Não tem a menor possibilidade, né? Esse que leva o ramo ao nariz, é o funeral maçônico, né? Então, infelizmente, se mataram ele ou não, mas os indícios da história tudo mostram que Francisco José Xavier, né, o Tiradentes, era um maçom. Então, boa coisa, irmão, não podia estar junto com os satanistas. Esse satanista não podia estar fazendo coisa boa. Então, nós ficamos por aqui mostrando um pouco mais da história do Brasil, irmão. Fica difícil você contar a história desse país. É difícil. Qual é a verdade sobre Tiradentes? Qual a verdade de Dom Pedro I? Qual a verdade sobre Dom Pedro II, Dom João VI? Como é que ele veio de Portugal fugido para cá? E aquela história toda. Como que Dom Pedro I foi considerado grão-mestre em 15 dias? O Abimael, sempre digo isso, ele levou 19 anos para chegar ao grau 33. Dom Pedro I, ele chegou ao grau 33 em 15 dias. Porque era um interesse político, dinheiro envolvendo isso. Ele era, vamos dizer, o presidente do Brasil na época, o imperador, Dom Pedro. Aí ele veio, não, você é o nosso grão-mestre. Aí quando ele viu, poxa, esse pessoal me colocou tão fácil aqui, eles vão poder me tirar aqui também. Então foi lá e fechou as lojas maçônicas, que ele era português, mas não era burro, o Dom Pedro. E assim vai a história do país, assim, todo envolvido nesses embaraços. E ninguém consegue contar essa verdade. E nós que vamos contando, tirando e mostrando como é que esse povo, porque eles têm a mesma ideia. A escravidão que eles fizeram aqui, 388 anos de holocausto dos negros e os índios, nós que escrevemos, denunciamos isso, e botaram o maçom Rui Barbosa para queimar toda a documentação sobre escravidão. Se você tivesse algum documento de escravidão, sobre escravidão na sua casa, era um crime, você ia ser preso. Eles fizeram todo o crime contra os negros e os índios. E se você guardasse algum documento
Porque você ia provar, foram os cavaleiros templários, ó, que eu era escravo do Dom Pedro I, do não sei o quê. Então, essa história do país é uma coisa de mentira, e as coisas de Deus são transparentes. As coisas de Deus, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E João 8:32, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que nós pregamos aqui. Esse Jesus. E desfazendo as obras das trevas, da mentira de Satanás. Então nós queremos pedir que os irmãos continuem nos ajudando em oração, divulgando o trabalho, pesquisando, estudando a palavra de Deus, para que nós possamos enfrentar e continuar esse trabalho bonito, irmão. Diz, nós estamos resgatando a igreja de Cristo, não para os templos, mas para a palavra dele. E é muito raro, se você encontrar um pastor numa igreja pequena, que é uma pessoa séria, chega junto com ele, ajuda, isso é legal, serve o Senhor. Tem, irmão, mas são poucos que existem, poucos, como Jesus disse. Nesses últimos tempos existirão muitos falsos profetas, né? Então, eu vou pedir, está aqui a nossa irmã, que já está aqui, ligadona aqui, né? A Eliette, que nos eleve a Deus em oração, agradecendo esse trabalho e pedindo que Deus tenha misericórdia desse país lindo, maravilhoso que ele fez, gente. Mas o povo buscando as coisas de Satanás, um engano, para Deus libertar esse Brasil, um país, tanta gente poderia ser tanto mais feliz, tanta coisa, ninguém precisava passar fome nesse país, não ser violento, tanta coisa para as pessoas serem felizes que não precisava de droga para fazer as pessoas felizes, nem de cachaça, nem de bebida alcoólica nenhuma, né? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia desse país e nos use para libertar esse povo, tá? Então vamos orar com a nossa irmã Eliette. Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, apresentamos nossas vidas mais uma vez diante da Tua presença, depois, Senhor, termos participado deste hangout, Deus. Ô Jesus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o desejo do nosso coração, do Dr. Pedrosa, Senhor, das ministrações, Senhor, que ele tem feito, Senhor. Ô Jesus, tentando, Senhor, levar esclarecimento, Pai, aos brasileiros, Pai, a todos aqueles que ouvem, Senhor, estas mensagens, assiste essas mensagens, Senhor, na internet, Deus, no YouTube, nos Sinceros, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que ela, Senhor, possa alcançar vidas e corações, Senhor. Ô Jesus, cego, Senhor, pela mentira, Deus, como nós assistimos hoje, Senhor, sobre a história de Tiradentes. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dessa liderança, Senhor, mentirosa, Senhor, cheia, Senhor, de coisas erradas, Pai amado, onde, Senhor, só traz prejuízo, Senhor, para aqueles que necessitam, Senhor, ó Deus, e se aproveitam, Deus, de tudo que é da gordura, Senhor, daquilo que é financeiramente, Senhor, produtivo, Deus, e deixando, Senhor, as pessoas, Senhor, a passar necessidade. Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, Senhor, dos nossos líderes, Pai, que são cegos, Senhor, por essa seita herética, Senhor, sobre essas pessoas, Senhor, que se envolvem com o satanismo, Deus, e, Senhor, acha que o mundo, Senhor, está, Senhor, à mercê deles, Pai, e se esquecem, Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Pai, nós clamamos pelas Tuas misericórdias, Senhor, por esta nação, Senhor, pela nossa sociedade, Senhor. Ô Jesus, traz, Senhor, libertação para o povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te louvo, Deus, por mais esse hangout, Senhor. Te louvo, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, Deus, e ela não nos deixa desfalecer, Senhor, diante do caos. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Agradecemos a participação da nossa irmã Eliette e a todos os irmãos conosco participando. A irmã Malu pela primeira vez, né? E o nosso irmão Edson apareceu, né? O Eduardo de vez em quando está aí, o George está sempre conosco aí, possível, a irmã Helena, o Marcelo
todo esse povo de Deus aqui, a Zuleika, a Morane, esse povo todo aqui conosco, congregando, estudando as coisas concernentes ao reino de Deus. Nós levamos a informação, irmão, mas quem convence a pessoa do erro, do pecado, é o Espírito Santo, não somos nós. Então nós pedimos que o Espírito Santo abençoe esse trabalho, esses programas que nós temos feito, irmão, que possa atuar na mente e no coração do povo para receber o Evangelho de Jesus Cristo. Mas que as pessoas sintam necessidade de ser mais espiritual do que ser material. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em quê? Em espírito e em verdade. Né? Esse é o nosso objetivo e queremos agradecer a todos e convidá-los para amanhã por volta de 21 a 21h30. É um estudo muito interessante que nós vamos fazer. Depois de Jesus, irmãos, eu considero o homem mais importante na evangelização do mundo foi o apóstolo Paulo. Esse homem fantástico. E quando a gente aprende que ele era um ex-maçom, pertencia àquilo tudo e ele largou aquilo tudo. E eu digo, irmão, o apóstolo Paulo evangelizava por cartas. E nós hoje evangelizamos por e-mails, que são as cartas modernas. Nós não podemos evangelizar nos tempos onde Deus não habita. Chega lá nos templos, abrir, pregar o evangelho e nos põe para fora. Como todos aqui já fomos colocados para fora dos templos. Porque lá dentro não pode ensinar a Bíblia, não pode ensinar a palavra de Deus. E se for ensinar lá, sai todo mundo correndo de lá e diz, olha, Deus não habita aqui. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Era chegar um pastor lá e falar, vem cá, nós estamos aqui dentro desse templo. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram buscar Deus? Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então sai todo mundo aqui embora, vai todo mundo embora. Vocês querem encontrar Deus, sai aqui do templo. Se eles fossem honestos, irmãos, eles pregariam isso. Eles tinham que pregar isso. A igreja de Cristo, igreja, a palavra igreja, iglésia, significa sair para fora. Sair para fora é um pleonasmo. É ir para a rua. A igreja antiga de Jesus era conhecida como a igreja do caminho. Eles reuniam no caminho, nas estradas, não tinham lugar. Onde que Jesus foi fazer a ceia? Ele não tinha um lugar, falou, procura um cenáculo. O cenáculo era um cenário, um lugar ali onde estava, eles podiam ficar ali, sentar e reunir e fazer a ceia. Ele não falou, vão lá para o templo, vão lá para o hotel tal, vão para a casa do governador, vão para... Não era isso que o povo está aí. Vai lá, o Jezabel, o rei Acabe aí de hoje, né? Está aí todo mundo no meio dessa mordomia toda com Jezabel, o rei Acabe. Mas Jesus não participava disso, não. E nós também não. A nossa igreja trabalha exatamente como a igreja primitiva. O apóstolo Paulo não mandava carta para os romanos, para os coríntios, para os efésios, nós mandamos e-mails para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para os Estados Unidos, os hangouts, assim que nós estamos fazendo. Que nem o apóstolo Paulo, nós não podemos pregar nos templos. Então, o apóstolo Paulo mandava carta, o Pedrosa e os irmãos aqui mandam e-mails, mandam torpedos, mandam mensagens das redes sociais. É assim que nós estamos evangelizando, exatamente como a igreja primitiva. Né? Quem sabe um dia eles vão pegar esses nossos CDs, os nossos DVDs, e estarão evangelizando as pessoas como nós estamos aqui hoje, pegando as cartas de Paulo, evangelizando o mundo inteiro. Né? Então amanhã nós estaremos estudando isso. Muito obrigado, irmão Marcelo, pelo estudo também. Né? Boa noite. Grande abraço. Eu que agradeço. Agradeço participar dessa igreja, que realmente isso aqui é uma igreja, né? Verdadeira igreja em células, cada um nas suas casas. E o objetivo é esse, é pregar, é ir para fora, é pregar nas ruas, em qualquer lugar. Então é uma honra fazer parte dessa igreja. Amém. É muito bom mesmo. Amém. Muito bom ver todos, é muito bom ver todos, ver carinhas diferentes também é bom. É bom ver carinhas diferentes, ver o Edson, que eu fiquei conhecendo hoje. Tem uma irmã aqui também que eu fiquei conhecendo hoje. Leita. Legal. Glória a Deus. Carinhas diferentes. Deus abençoe a todos. Amém. Davi, não dá nem para você falar. Davi chegou agora, tá igual eu, chegou no final. Então, lá também, esse é um baiano, muito boa, que participa com a gente aqui também.
também, né? E amanhã, ô Davi, vê se chega mais cedo, nós vamos estar falando um estudo muito bacana sobre a vida de apóstolo Paulo, o homem apóstolo Paulo, aquele cara genial, irmão, que Glória a Deus. largou todo o sistema. Doutor Pedrosa, Largou tudo. já que o estudo amanhã é sobre Paulo, o senhor já ouviu falar de um movimento aí que veio qualificar Paulo? Um movimento para quê? Desqualificar Paulo, que ele era um apóstolo falso, porque ele não fazia parte. Já ouviu esse movimento aí? Sabe por quê? Eu ouvi falar disso hoje. Sabe por quê? Nós começamos a dizer que apóstolo Paulo é um ex-maçom. Aí provamos na Bíblia. Aí agora eles estão. Quer dizer, vê, a gente vai denunciar as coisas, como nós falamos lá do Ezequiel 8, de 15 a 18, foram os únicos. Nós falamos dos construtores que rejeitaram Jesus, a pedra fundamental de esquina, que Deus não habita em tempo feito por mão de homens. Aí eles querem agora destruir a Bíblia. Pois é, eu ouvi essa história hoje. Como amanhã o estudo é de Paulo, se eu conseguir entrar amanhã, aí eu vejo com direitinho como é que é essa história aí. E se eu puder ver também. E é isso mesmo, para a gente ficar atento, irmão. Como estão querendo destruir, porque quando mostra as coisas lindas, irmão, eu cheguei numa biblioteca lá que tinha uma frase assim, ó, a biblioteca mais moderna do Brasil e do mundo, inaugurada aqui no Rio de Janeiro. Várias frases de maçons, né? Aí tinha desse idiota, um alcoólatra, viciado, maconheiro, esse Vinícius de Moraes. O amor é eterno enquanto dura. Por que não botaram o texto lá de 1 Coríntios 13, do ex-maçom Paulo? O texto mais lindo sobre o amor que já escreveram na face da terra. A excelência do amor. Não coloca, não é? Pode falar. Pode falar. Eu gostaria de pedir aos irmãos, também ao pastor, sempre está fazendo hangout. Eu mesmo lutei para entrar aqui desde cedo, mas não consegui entrar no hangout. E comece agora, no final mas desde cedo eu estou tentando entrar e não acessei. Então, pastor, que faça um estudo sobre Apocalipse. Está se vendo muita heresia, tem muita gente falando besteira, está causando mal-estar, está causando até perturbações em pessoas que estão novinhas no Evangelho. Tem muita gente dizendo que a igreja vai passar pela tribulação, então, quer dizer, a pessoa já tem problema no mundo. Muitos até são... Nós já estamos mais de um ano estudando aqui Apocalipse com o pastor Sebastião Aragão toda terça-feira. Essa terça-feira amanhã não vai estar aqui porque ele vai estar viajando. Mas nós estamos estudando, nós vimos a necessidade disso, nós somos o único local que estava estudando Apocalipse. Você já viu o R.R. Soares estudando Apocalipse, ensinando? Não, mas deixa eu concluir. Você já viu o Macedo ensinando Apocalipse? Você já viu o Silas Malafaia ensinando? Eles não ensinam, irmão. Porque deixa quando eu concluir, você lê Apocalipse, você descobre o que é a igreja de Cristo, você descobre o que é Jesus. Mas o que eu quero dizer é que está surgindo muito hangout aí, entendeu? E pessoas falando besteira, fazendo convicções que não condizem com a Bíblia, e isso causa perturbação e tumulto. Olha, toma. Então, eu conclamo isso, entendeu? Ao doutor Pedrosa, ao pastor Pedrosa, né, aos irmãos também, está sempre reforçando, porque tem muita gente que está pegando, tem muita gente que está sendo aqui em Salvador do sistema. É quando vê essas heresias ali, para depois, para tirar, vai ser terrível. Você está entendendo, Pedrosa? Então, temos que sempre estar batendo nessa tecla. Inclusive até contra a própria maçonaria também. Tem que descer a ripa. Aqui mesmo eu não perdoo. A súcia maçônica eu não perdoo, porque são coisas que são bem diabólicas, inclusive está dentro da igreja. Não está descrito em Ezequiel 8,16, né, pastor Pedrosa? Você não viu um pastor, nós mostramos aqui essa semana, eu vou mostrar de novo, da igreja adventista, dizendo, a Bíblia não tem nada contra as sociedades secretas. Meu irmão, as sociedades secretas mataram Jesus, um sistema religioso. Então, a gente tem que ouvir isso, ficar calado, não, a gente tem que se manifestar. E é isso que nós... A Morane está aqui pelo chat perguntando se o senhor conhece um pastor chamado Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Internacional da Zona Sul, no Flamengo, aqui no Rio. Não é um que tem um programa na TV? Isso! Eu já vi falar
Eu já vi falar dele, mas eu não conheço pessoalmente, não conheço o trabalho dele. Eu conheço, acho bom. Sim. Sempre assisto. Eu então não posso falar que eu não conheço, né? Então a gente tem que fazer o que Deus diz, examinar tudo, entender o que é bom, porque, irmão, é difícil. Tem como o irmão falou agora, o Davi, tem muita coisa. A internet foi uma benção de Deus, né? Como o apóstolo Paulo mandava carta, nós mandamos e-mails, né? Nós estamos evangelizando igual a igreja primitiva. E amanhã nós vamos aprender mais um pouquinho com esse Paulo, que é um homem assim extraordinário, gente. Mas o que esse homem fez pelo evangelho, o que ele passou, o que ele apanhou, o que ele sofreu, o que ele morreu, irmão, por aqueles amigos dele. Ele lutou para ganhar os judeus e os romanos para Jesus, os gentios, os gregos. O cara viajou o mundo inteiro naquela época, irmão. Não existia avião, não existia helicóptero, não existia o jatinho do Silas Malafaia para fazer a obra. O homem fez assim um trabalho extraordinário, cara. E o cara não foi, não vendeu o evangelho. O cara, ele deu lição de tudo. Agora estão querendo destruir o apóstolo Paulo, porque há alguns anos nós dissemos que o apóstolo Paulo é um ex-maçom. Ele disse, hoje eu sou o sábio arquiteto, eu construo o fundamento que é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro além do que já está posto. Então, por quê? Ele sabia que os construtores rejeitaram Jesus, a pedra fundamental de esquina. Tem 20 versículos na Bíblia e ninguém prega. Agora os maçons estão lá, os satanás, apóstolo Paulo não sei o quê, apóstolo Paulo é isso, apóstolo Paulo é aquilo, querendo destruir o homem. E estão voltando tudo com a Arca da Aliança na mão, voltando no Antigo Testamento. E diz Jesus, não é mais Deus, e não... Pronto. Vocês estão fazendo isso tudo contra Jesus, por que não é fazer contra Paulo, gente? É verdade. Mas amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre a pessoa do apóstolo Paulo. Ver uns negócios. Eu perguntei ao irmão, será se a gente pegasse o currículo do apóstolo Paulo e desse para a igreja católica, para a igreja batista, presbiteriana, metodista, será que eles aceitavam lá como o missionário? O R.R. Soares, do Bispo Macedo, o Testemunho de Jeová, os mormons? Será que o apóstolo Paulo aceitaria esse emprego? É alguma coisa para a gente discutir amanhã. Se os irmãos puderem participar com a gente, eu separei bastante artigo, muita coisa sobre ele, porque dá para a gente falar isso uma semana inteira, no mínimo, né, sobre o apóstolo Paulo. Mas alguma coisa para a gente saber a pessoa desse ser humano genial. Era um cara, o bandido de pior espécie que tinha da alta sociedade. E Deus transformou ele num grande homem da maior sociedade divina, mas que morreu quase que à míngua, irmão. Morreu quase que indigente, apóstolo Paulo. Ganhou seu tempo e tudo na vida dele, investiu na obra do Senhor. Dia e noite, eu digo, não teve nem tempo para casar. O cara trabalhou dia e noite fazendo a obra de Deus assim, extraordinária. Então, é um exemplo de missionário, o apóstolo Paulo, né? Depois de Jesus, para mim, no Novo Testamento, irmão, tem muitas pessoas importantes, mas o apóstolo Paulo foi, assim, demais. As situações que ele passou, as saídas que ele tinha, quantas vezes ele teve que sair escondido da cidade, quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi assaltado, quantos naufrágios ele sofreu, irmão? E o homem estava lá duro na queda, cara. Nossa, fantástica a história dele, a vida dele. Um exemplo para nós, né? Então, até amanhã. Um grande abraço a todos. E fiquei muito feliz de tê-los aqui conosco. E vamos mais tudo amanhã. Tá bom? Baiano, vê se você chega cedo. E chega na frente dessas mulheres aqui. Elas estão dando um banho nos homens. Elas chegam cedo, vão entrando logo no hangout. Hein? Ah, eu quero entrar. Tá bom. Um grande abraço. Bem. Fiquem na paz. Eu assisti tudo quase lá no Sinceros. Eu só entrei no final para orar, mas eu assisti todo o programa. É, isso. Tem muitos participando com a gente aqui. Ó. Tem uma grande frequência aqui agora, já teve maior. Agora já caiu um pouquinho. Mas pessoas participando. Irmão. Isso é muito bom, esse trabalho, irmão. Nós estamos voltando à Igreja de Cristo para a Palavra de Deus. Isso é muito bonito. Estamos voltando a viver o Evangelho. Por isso Satanás tem se levantado contra a gente, mas levanta para perder. Ele é um perdedor, ele não acostuma com essa ideia ainda. Se levanta para apanhar, para cair. Um perdedor.
E nós vamos continuar mais do que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou primeiro. Não é? Um grande abraço em todos, fique na paz do Senhor, até amanhã. Boa noite a todos, boa noite.